Feliz sábado, irmãos. Um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre uma alegria poder revê-los. A Emilene, infelizmente, não pôde vir, porque amanhã vai ser um dia bem agitado na igreja, batismo, Santa Ceia, então ela está lá ajudando nos decorativos da programação. Mas mandou lembranças e um abraço carinhoso para todos. Eu fiquei muito feliz quando o irmão Aldemir me falou dos projetos aí das sextas-feiras, né? Vocês estão estudando aí uma sexta-feira ao mês, os capítulos do livro A Mais Linda História de Amor. E eu confesso para os irmãos que os capítulos que nós vamos ver agora à noite, o capítulo 8 e o capítulo 9, realmente me deixaram preocupados. Foram temas bem importantes e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Antes, vamos orar a Deus. Querido Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, nós te rendemos pela semana de vida. Obrigado porque em meio às nossas atividades, a agitação do dia, os negócios que fizemos, estivemos envolvidos aí nas nossas atividades, nas empresas onde trabalhamos, no trânsito dessa cidade tão violenta, nas ruas por onde passamos, e o Senhor bondosamente cuidou de nós. Obrigado, Senhor, porque chegou o sábado. Obrigado por esse dia feliz, onde nós podemos reservar um tempo integral para adorar o Teu nome sem impedimentos de questões seculares. Que esse dia seja um dia feliz, um dia de descanso físico, mental, mas principalmente espiritual. Possamos ter um encontro feliz contigo. Agora, Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra e nós queremos que a nossa mente esteja acessível à Tua voz, que ao estudarmos os temas desta noite, o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração e saiamos daqui reavivados, abastecidos e fortalecidos pelas verdades da Tua palavra. Nós apresentamos mais uma vez os pedidos que aqui foram mencionados, que o Senhor atenda conforme a Tua vontade e que possamos, Senhor, colocar a nossa vida sem reservas em Tuas mãos. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 8 desse livro, eu não sei, os irmãos têm exemplar desse livro? Só algumas pessoas têm. Os capítulos dessa noite vão tratar sobre assuntos importantes. O capítulo 8 vai tratar sobre a apostasia da igreja, a perseguição, algumas coisas aí que nós precisamos relembrar. Jesus, antes de voltar ao céu, ele olhou o futuro e ele viu que a situação dos seus filhos não seria fácil. Eles seriam perseguidos por sua fidelidade. Jesus olhou através dos séculos e ele teve uma visão panorâmica de como seus filhos sofreriam nesse mundo. E eu quero dizer para os irmãos que após a ascensão de Jesus ao céu, os seus filhos passaram a serem perseguidos por amor à verdade. Nós não fazemos ideia da perseguição que os cristãos sofreram naquela época. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, e confirmando as palavras de Jesus, o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo as seguintes palavras. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12.
Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja apostólica, ela sofreu perseguição de todas as formas. Os cristãos eram perseguidos e mortos das formas mais atrozes. Eles eram jogados nas arenas para serem devorados por leões, alguns eram queimados vivos, outros eram cerrados ao meio, e nós não fazemos ideia, irmãos, de como os filhos de Deus sofreram em determinado momento da história. Eu quero dizer para vocês que nós não sabemos nada do que diz respeito a sofrer por causa da verdade. Nós vivemos num país, apesar de algumas injustiças, imoralidades, alguns problemas que nós enfrentamos aqui, nós vivemos num país laico e democrático. Isso significa que nós não temos perseguição por nossa fé. Eu e você não sabemos nada do que significa ser perseguido por causa da fé que nós acreditamos e pregamos. Nós podemos dizer que nós vivemos numa época muito tranquila em relação a servir a Jesus. E por ter tanta tranquilidade, irmãos, nós acabamos relaxando. Nós temos tantas oportunidades de sermos mais fiéis, mais dedicados, mais comprometidos. E, infelizmente, por causa da nossa liberdade de fé, por causa da tranquilidade que nós temos, muitos levam a vida cristã de forma relaxada, descomprometida. Nós não fazemos ideia, irmãos, do que é sofrer por causa da verdade. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos aqui numa sexta-feira, nós estamos tendo um culto, e ninguém pediu você de vir aqui. E eu quero dizer que muitos poderiam aqui estar e não estão. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que significa não ter uma igreja para adorar. Eu tenho certeza que se eu e você vivêssemos num país lá no Oriente Médio, se nós vivêssemos num país lá no continente africano, talvez nós daríamos mais valor à liberdade que nós temos. Nós temos tanta liberdade que nós não a aproveitamos. E eu quero dizer para os irmãos que nas igrejas por onde nós passamos, e isso é uma realidade em todos os cantos, nós estamos tendo, depois da pandemia, depois do Covid-19, um relaxamento na fé como nunca nós tivemos. Nós imaginávamos que depois da pandemia o povo voltaria mais desperto, o povo voltaria mais preocupado em santificar, em consagrar, em se preparar para a volta de Cristo, mas o que nós vimos foi uma decadência da espiritualidade. E nós, muitas vezes, nós não temos levado a sério a fé que nós temos, a liberdade que nós usufruímos. Eu assisti um sermão, o pastor Josué Irion. Ele, por muitos anos, foi evangelista mundial da Igreja Batista. E um sermão que ele tem sobre missões, eu quero dizer para os irmãos que quando o camarada de outra denominação, quando ele não entra no mérito doutrinário, tem alguns pastores que são muito inspirados, iluminados em suas apresentações. Ele fez um sermão sobre missões que eu fiquei impactado, e eu não canso de assistir esse sermão. Ele falou que no começo da década de 1990, quando a Rússia comunista se desfacelou, ele diz que os crentes começaram a invadir o território russo e começaram a distribuir Bíblias para as pessoas, que durante anos haviam sido proibidas de ter um exemplar da Bíblia. E o pastor Josué Irion diz que, ele conta a experiência que quando entregaram uma Bíblia para uma senhora de aproximadamente 80 e poucos anos de idade, ela levantava a Bíblia e com lágrimas ela falava: eu tenho uma Bíblia, após anos sonhando em ter uma.
Stanley atirou de mim, com um ditador comunista. Ela é minha, e chorava copiosamente sobre um exemplar da Bíblia depois de tantos anos. Eu quero dizer para os irmãos que aqui no Brasil a gente tem exemplar da Bíblia de tudo que é jeito. A Bíblia do desbravador, a Bíblia do aventureiro, a Bíblia do jovem, a Bíblia da família, a Bíblia Thompson, a Bíblia Andrews, e é revisada disso, atualizada daquilo, e nós não damos valor a esse exemplar que você tem em mãos aí, que é a palavra de Deus. Às vezes eu e você não damos valor. Em outra situação, mencionando o sofrimento de alguns cristãos, isso nos nossos dias, pouco tempo aí, há poucos anos atrás, na Cuba comunista, ele diz que muitos pastores batistas eram fuzilados vivos por sua fé, por mando do líder cubano, por muitos anos ali, Fidel Castro. Eu quero dizer para os irmãos, sabe, que às vezes a gente tem tanta regalia em servir a Cristo, que a gente não valoriza aquilo que nós temos. Há muitas igrejas por aí que as pessoas são mortas, perseguidas e torturadas por causa da fé que elas possuem. Nós não sabemos o que é isso. Nós vivemos num país em que nós não temos nenhuma noção do que significa ser perseguido pela verdade. Eu quero dizer, irmãos, que nós nunca vivemos de forma... eu estava prestando atenção na oração que o Éder fez e com toda a razão, nós não fazemos ideia ainda dos dias solenes que nós vivemos. Se nós fizéssemos ideias dos dias solenes que nós vivemos, a experiência da igreja seria muito diferente em relação ao que tem sido. Eu queria fazer um apelo para você. É um momento de nós realmente, irmãos, assumirmos uma posição, porque em breve não vai ser tão fácil servir a Jesus como tem sido hoje. E eu lembro do sonho de Faraó, quando lá no Egito ele sonhou com, os irmãos lembram? 7 ali, vacas gordas que se levantavam do rio, e pouco depois vacas magras devoravam as vacas gordas e robustas. E ele sonhou com 7 espigas ali também, graúdas e robustas, e em seguida algumas espigas mirrentas devoravam as espigas graúdas. E ele ficou preocupado com aquilo, ele convocou ali alguns para interpretarem o sonho, e por inspiração divina, José deu a interpretação que aquele sonho significava que haveria 7 anos de fartura como nunca houve na terra no mundo, principalmente na terra do Egito. E o conselho de José para Faraó foi que ele deveria aproveitar aqueles anos de fartura para se preparar para os anos de crise. E o conselho de José foi que ele abastecesse, ele enchesse os celeiros lá. Isso está em Gênesis capítulo 41, 42. Porque depois viriam os anos de fome, e se Faraó obedecesse e se atentasse para o aviso de Deus, diante da fome que assolaria o mundo 7 anos depois dos anos de fartura, somente o Egito teria condições de enfrentar a crise. E o Egito teria condições de enfrentar a crise não apenas para ter condições de atravessar esta crise, como ele seria um instrumento de Deus para abençoar as outras nações. Eu quero dizer para os irmãos que, apesar das dificuldades que nós vivemos no Brasil, corrupção política, imoralidade, violência, nós temos visto diante dos nossos olhos desastres naturais, nós nunca tivemos uma época de fartura espiritual como hoje. Igrejas abertas, tranquilamente. Nós podemos ficar aí. Esses dias os irmãos tiveram uma vigília até meia-noite e ninguém impediu vocês de participarem dessa vigília. Se nós quiséssemos dormir na igreja, nós teríamos liberdade de fazê-lo. Eu tenho certeza que se alguém de vocês passasse um aperto e falasse para os irmãos assim, a liderança da igreja, irmãos, a gente precisa morar aqui na igreja por um tempo, vocês viriam morar na igreja, vocês podiam fazer culto todos os dias aqui.
E eu quero dizer para os irmãos que este é o momento que nós vivemos, apesar das dificuldades, momento de fartura, é momento de nós abastecermos, é momento de nós orarmos mais, nós estudarmos mais a Bíblia, de nós frequentarmos mais o culto da igreja, sermos mais dedicados, mais envolvidos, mais comprometidos, porque estamos na época da fartura e em breve virá a crise. E eu quero dizer para os irmãos, eu estive conversando com algumas pessoas esses dias, irmãos, nós não estamos preparados para o que virá muito em breve nesse mundo. Nós não estamos preparados para 10% do que vai acontecer no mundo. Como igreja, eu quero dizer. Eu quero dizer que eu e você precisamos nos preparar hoje como nunca para o que virá a esse mundo muito em breve. O que vocês estão vendo acontecer aí no mundo político, o licenciamento da liberdade de expressão, é o que vai acontecer em massa com os cristãos, não muito distante desses dias. Tornozeleira, prisão domiciliar. Eu quero dizer que isso é apenas uma pequena amostra do que espera os cristãos em breve. E eu quero dizer para os irmãos que nós não estamos preparados para este dia. Com a religião que nós temos vivido, de vir na igreja quando dá vontade, de ler a Bíblia quando o desejo bate, de fazer oração quando nós estamos passando por um problema sério, com essa religião que nós temos vivido, nós não estamos qualificados para o que está para vir a esse mundo muito em breve. Os cristãos daquela época, eles eram perseguidos por sua fé, e esse livro, sabe o que diz? Eu estava lendo o capítulo desse livro, e ele fala aqui que o inimigo usou a estratégia de perseguir a igreja. Só que aqui fala que quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles cresciam. Mais eles cresciam. O sangue dos cristãos era semente. Aí você sabe o que o inimigo fez? O inimigo chegou à conclusão que não adiantava ele perseguir a igreja, não adiantava ele matar, ele jogar na fornalha, não adiantava ele jogar na arena de leões, não adiantava ele cerrar os cristãos no meio. Ele falou, eu estou usando a estratégia errada. Aí sabe o que ele fez? Ele começou a usar alguns líderes lá daquela época, como Constantino e como muitos outros, para infiltrar-se dentro da igreja e fazer com que o paganismo se misturasse com o cristianismo e assim a igreja perdesse poder. Eu quero dizer para os irmãos que a única coisa que faz com que eu e você percamos o poder é o pecado. O inimigo sabe disso. Eu estava estudando Reavivados pela sua palavra essas semanas aí. Nós estamos em Números capítulo 32. Em Números capítulo 22 e 23 e 24, Balaque, rei dos Moabitas, contratou Balaão para amaldiçoar os israelitas. Não sei se você lembra dessa história. Os israelitas estavam sem saber do perigo. Eles estavam acampados, eu até lembrei dos desbravadores, eles estavam acampados assim. E diz que Balaão subiu na montanha, e de lá da montanha ele olhou os israelitas, e sem que os israelitas soubessem do perigo que corriam, Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, os israelitas. Mas quando ele subiu na montanha para amaldiçoar os israelitas, ele percebeu uma organização, ele percebeu uma evidência do cuidado de Deus que ele não imaginava. E depois ele falou para Balaque o seguinte: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. Eu quero dizer que quando eu e você estamos vivendo uma vida fiel a Deus, o inimigo não pode conosco. Com toda a sua hoste do inferno, ele não pode conosco. A inspiração diz no livro Grande Conflito que a oração de um fiel faz toda a hoste do inferno tremer. Não há nada que possa barrar eu e você quando estamos fiéis a Deus. Não é doença, não é problema financeiro, não é problema familiar.
aquele que é fiel a Deus, aquele que está vivendo uma vida de consagração, de santificação, ele é intransponível aos ataques de Satanás. E Satanás sabe disso. E sabe qual a estratégia que ele usou naquela época do povo de Israel? Ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo. A Balaão tentou amaldiçoar, mas não conseguiu, porque até então o povo estava vivendo uma vida de fidelidade e comprometimento. Aí sabe o que ele fez em Números 25? Ele contratou algumas mulheres medianitas para seduzirem os israelitas e eles fossem levados ao pecado. Eu quero dizer para os irmãos que a estratégia do inimigo é a mesma. O propósito dele não é tirar você da igreja, o propósito do inimigo não é fazer você não vir mais aos cultos, até você participar de algumas atividades aqui, algumas programações. Ele quer que você rompa o laço de fidelidade com Deus, porque ele sabe que só assim ele pode arruinar você. E ele fez isso com os israelitas. Eu quero dizer que quando eu e você somos fiéis a Deus, o inimigo não pode conosco. Mas aí ele usa as estratégias de como naquela época ele fez com que Constantino, alguns imperadores romanos, supostamente se convertessem ao cristianismo e começassem a introduzir dentro da igreja coisas pagãs. E aí o povo de Deus perdeu a força. Durante 1260 anos, a igreja se corrompeu de 538 a 1798. E algumas doutrinas errôneas foram estabelecidas, algumas doutrinas foram introduzidas na igreja. E eu quero citar algumas nesse período. Algumas doutrinas, como a substituição do sábado bíblico pelo domingo como dia de adoração. Eu quero dizer para os irmãos que até hoje essa heresia instituída pela Igreja Romana entrou na maioria das igrejas de nossos dias. E eu quero dizer para você que se você não tem noção que Jesus está voltando, no meio evangélico, em quase todo mundo cristão, o domingo é celebrado como dia de adoração em lugar do sábado bíblico. Se isso não leva você a ter uma preocupação do tempo que nós vivemos, você deveria rever os seus conceitos. Nós estamos vivendo numa época que 95% do mundo cristão observa o domingo como dia de adoração. Só povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, permanecem fiel aos mandamentos da lei de Deus expressos em Êxodo capítulo 20. Você faz parte desse povo. Privilégio, irmãos, privilégio. Sabe que às vezes nós não damos conta do privilégio que nós temos de pertencer à igreja de Deus. Eu e você poderíamos ter nascido em uma família que pertencesse a qualquer outro movimento cristão. Deus escolheu você para pertencer à sua igreja. Você faz parte da igreja remanescente. Isso é um privilégio. Eu e você poderíamos estar em qualquer igreja ou qualquer movimento aí que não observa a verdade conforme a Bíblia. É um privilégio, irmãos, que nós não ainda mensuramos na sua totalidade. Eu e você fazemos parte da igreja de Deus nesses dias, igreja essa que guarda os mandamentos, que observa o sábado como dia de repouso, como instituição criada por Deus lá no Éden, como um lembrete da criação. Eu e você guardamos o sábado porque nós temos a plena convicção que nós não viemos do macaco, nós não viemos de um processo evolutivo, nós viemos das mãos de Deus. Nós viemos da mão de alguém todo-poderoso que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Mas nós vivemos em um dia em que a verdade tem sido deitada por terra. E em todos os lugares que nós vamos, muitas pessoas têm guardado domingo em substituição ao sábado bíblico. E eu quero fazer um apelo para você. É tempo de nós voltarmos a santificar o sábado, não apenas no papel, mas na prática. Em breve a humanidade se dividirá em dois grandes grupos. Os que guardam os mandamentos de Deus
e os que guardam os mandamentos de um homem e adoram a besta e a sua imagem. E é nesses dias que nós temos de liberdade que nós devemos acentuar a observância dos mandamentos como Deus pede. Nesses dias de paz que nós temos. Outra doutrina introduzida por Roma foi a instituição da adoração de imagens. Vamos abrir a Bíblia em Salmos capítulo 115. Salmos capítulo 115. Esse verso foi lido na lição dessa semana, foi mencionado e eu achei muito importante. Salmos 115. A partir do verso 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai-lhes da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Irmãos, eu não sei se você ficou, quando você leu a lição dessa semana, eu fiquei pensando, mas como pôde? Não sei se esse sentimento passou na sua cabeça. Como pôde cometer tamanho pecado? Deus havia acabado de expressar a sua lei no Monte Sinai. Deus havia acabado de manifestar-se de forma poderosa ali com o povo. E dentre os mandamentos, o segundo diz, não farás imagem de escultura. E pouco tempo depois, o povo faz uma imagem, um bezerro de ouro, irmãos. Eu fiquei pensando, enquanto eu estava lendo a lição, como pôde? Como, sabe, é uma coisa assim que... Eu falei com a Milene, adorar um bezerro. E falar assim, ó, foi você que tirou a gente da terra do Egito. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando o que a Val está falando aí. Sabe, às vezes um pecado hediondo como esse é até melhor, porque às vezes você cai em si. E às vezes a gente tem tanta evidência da vontade de Deus como aquele povo, e às vezes a lição falou, né? Às vezes a gente está adorando o bezerro de ouro, mas o celular está roubando o nosso tempo, um programa de TV, uma música indevida, uma roupa, uma alimentação, está se tornando um Deus para nós. E às vezes eu fico parando para pensar, como podemos, irmãos, depois de tantas evidências, de tantas demonstrações que Deus nos dá da sua vontade tão clara, a gente se prostrar diante de alguns ídolos que aparentemente são mais inofensivos, mas não tão graves, não deixam de ser tão graves como foi naquela ocasião. Moisés ficou tão indignado que ele quebrou as tábuas da lei. E às vezes eu imagino Deus olhando para nós e ficando tão indignado com algumas coisas que ainda nós fazemos, ainda como adventistas do sétimo dia. O povo se prostrou diante de um bezerro de ouro, e a Bíblia fala aqui que ele não fala e não vê. E às vezes a gente está fazendo algumas coisas por aí também. A terceira, uma das coisas aqui, purgatório. Abramos a nossa Bíblia em Ezequiel 33, verso 11. A igreja corrompida, dentre algumas doutrinas, também fez a doutrina do purgatório, e essa doutrina consiste em que uma pessoa que não é fiel a Deus vai queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Eu vi a Rosângela fazendo pedido, ela falou assim, a gente não colocou o filho do mundo para ir para o inferno. Mas, sabe, irmãos, eu estava aqui na vigília, no último sábado, eu estava assistindo o sermão do pastor Danilo, e como ele foi usado por Deus, ele falando que às vezes Deus é tão diferente da gente, né? Deus não tem prazer nenhum na morte de um ímpio. E a Bíblia diz que para Deus exercer juízo, Ele faz isso com o coração quebrantado. Eu fiquei pensando
em Moisés também, né? Moisés desceu da montanha e viu o povo ali adorando o bezerro. E antes de Moisés descer, sabe o que Deus falou para ele? Moisés, vamos fazer um acordo aqui? O povo que você tirou lá da terra do Egito, eles desencaminhou muito rápido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fulminar todo mundo e eu vou começar um novo povo através de você. Talvez se fosse eu e você no lugar de Moisés, que proposta, sabe? Que proposta nota 10, né? Na hora eu ia falar, Senhor, eu bato o martelo aqui, é isso aí. Esse povo aí não merece o que come. Ah, me dando trabalho. E Deus fala para Moisés assim, não. E sabe o que Moisés fez, irmãos? Moisés colocou em risco a salvação dele por causa daquele povo. Às vezes eu fico pensando, a gente precisava ter um caráter assim, sabe? Às vezes a gente tem uma raiva de certas pessoas, e dá raiva quando a gente vê injustiça, como o pastor Danilo falou. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu ia fazer o estudo desse livro aqui, eu nem lembrava que eu tinha em casa, e eu não tinha nem estudado direito. Aí eu lembrei que tinha em casa, eu falei, Milene, manda de Uber aqui, manda por Uber aqui o livro para eu estudar agora à tarde aqui na empresa. Aqui. E ela mandou. Aí ela mandei o endereço da empresa que eu trabalho para ela colocou, eu desci lá embaixo para esperar o motoqueiro, e para minha surpresa o motoqueiro falou assim para mim, ligou para mim e falou, a menina deu meu contato, eu estou em outro local, sua esposa passou o lugar errado. Eu falei, como assim lugar errado? Aí ele falou, não, ela passou o lugar errado, eu estou aqui no Brás, eu trabalho no centro. Ele falou, estou no Brás. Eu falei, não, eu vou te mandar o print da tela que ela pediu Uber aqui, está o endereço daqui. Ele falou, não está, e ficou discutindo comigo, eu vou cobrar uma diferença aí para ir no seu lugar. Sabe o que alguns Ubers fazem, irmãos? Você passa o endereço, ele diz que você mandou o endereço errado para poder cobrar um valor adicional de você. Não é 2 ou 3 que já aconteceu isso comigo. E eu fiquei com uma indignação quando ele me mostrou. Ele falou, o GPS. Eu falei, moço, um problema aí no seu GPS, é o endereço aqui. Ele começou já a se alterar comigo. Mas eu fiquei com, assim, em primeira instância, fiquei com uma raiva. Eu falei, aí depois eu lembrei do povo de Israel. Eu falei, Moisés estava disposto a dar uma vida por aqueles trastes, sabe? E no pensamento eu falei, Senhor, tenha misericórdia desse homem, né? Por causa de R$10, fez eu pagar R$10 a mais. Eu falei, sabe? Deus, diferente do que as pessoas pregam por aí, e eu e você precisamos entender o estado do homem na morte, irmãos. Essa é uma doutrina fundamental da Bíblia. Nós precisamos conhecer biblicamente o que acontece com o homem quando ele morre. Porque a maioria das religiões acredita que quando o cidadão morre, se ele é bom, ele vai direto para o céu, se ele é ruim, ele vai direto para o inferno. E quando ele vai para o inferno, literalmente, como a Rô não quer que os filhos dela vão, e como nós não queremos que os nossos entes queridos vão, eles vão queimar para sempre. A doutrina do purgatório, instituída pela igreja, que consiste em um camarada que não aceitou a Cristo, morrer para sempre. Aí eu fico pensando, Ezequiel 33:11, Deus fala assim, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Sabe que coração Deus precisa dar para mim e para você? Um coração que não tenha prazer na morte do perverso. Sabe? Às vezes a gente está desejando que muitas pessoas sofram, que são ruins, injustas, e a gente fica com o coração tomado de ira, às vezes de raiva, de ódio. Tomara que essa pessoa se lasque, né? Numa linguagem popular. A gente olha para alguns políticos aí, eu não quero que ele se exploda. E Deus vem aí em Ezequiel e fala assim, diferente do que as pessoas apresentam por aí, que o ímpio vai ficar queimando para sempre, Deus fala assim, meu coração dói em saber que eu posso perder um filho, que ele pode perder a salvação, que ele pode não se salvar, meu coração fica dilacerado. E é assim que o nosso coração precisa ficar por todos aqueles que não conhecem e não temem a Deus. Seja o patrão no trabalho que persegue, o encarregado, o vizinho, o Uber injusto, o político corrupto, você tem que amar ele e eu a tal ponto de querer que ele se salve a qualquer custo.
Moisés, ele tinha o Espírito de Cristo tão inflamado nele, que ele falou: Senhor, eu prefiro perder a minha salvação do que esse povo se perder. Você teria coragem de fazer isso? Imagina que eu ia fazer isso. Eu me perco pelo bandido, pelo ladrão, pelo estuprador, pelo político corrupto. Imagina que eu faria isso. E Deus veio agora em Ezequiel e fala assim: é esse espírito que eu quero que você tenha, Ricardo, e igreja de Vila Alpina. Você não tenha prazer na morte do perverso, mas ao contrário disso, que ele se arrependa. E aí eu quero fazer um apelo para você, e esse apelo serve para mim. Naquele primeiro momento que o Uber saiu ali, me roubando R$10, eu fiquei com ódio, irmãos, a princípio no coração. Eu falei: Senhor, eu preciso orar por esse cidadão. Preciso orar por ele, para que um dia ele conheça Jesus, para que um dia ele se converta, ele se arrependa, sabe? Na cara larga, o cara roubar assim. Aí depois ele falou para mim: faz os R$10 na minha conta aqui. Eu fiz, a conta dele estava bloqueada, não dá para fazer. Ele me deu contato de outra pessoa, tamanha era a desonestidade dele. Devia ser esposa, noiva, sei lá o quê. Ele chamava Mateus, falou para mim fazer na conta da Camila. Eu falei: deixa para lá. Aí depois eu fiquei, sabe que eu falei para um amigo meu que trabalha comigo, que é adventista também, eu falei: eu podia ter feito igual ele, podia ter falado que ia fazer 10 e fazer R$1, né? Mas eu fiquei pensando, e eu até falei isso com ele, sabe? A gente que anda ao lado de Jesus, a gente tem que agradecer, porque é tão anormal você fazer o que é desonesto, que você não consegue ser desonesto nem com o desonesto. Você não consegue ser desonesto nem com o desonesto. Eu falei para ele assim: mas como que as pessoas conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir, saber que ela lesou a outra assim, sabe, de forma tão grotesca? E aí eu falei para o meu amigo assim: eu podia ter depositado e falar: daqui eu fiz, e já ter virado as costas e ir embora. Mas eu falei: eu não tive essa ideia, porque para quem anda ao lado de Jesus, é anormal, é atípico você fazer o que é errado. Aí Deus fala assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus ama todos os pecadores com um amor infinito que eu e você não fazemos ideia. Ele morreu na cruz por todos os pecadores. E eu vi vocês pedindo oração por alguns parentes. É isso. Deus quer salvar a todos, sem exceção. Mas Ele não quer salvar só os filhos de vocês, aqueles que amamos, aqueles que nós temos afinidade. Ele quer salvar o estuprador, Ele quer salvar o bandido, Ele quer salvar a adúltera, Ele quer salvar o corrupto, Ele quer salvar o injusto, Ele quer salvar o desonesto. E é esse espírito que eu e você temos ao lidar com aqueles que ainda supostamente estão longe de Deus. Senhor, eu não tenho prazer no infortúnio do ímpio. E Deus coloca você na vida de algumas pessoas para você ser bênção, para você amar, para você orar, para você interceder. Aquele povo foi preservado da destruição, sabe por quê? Por causa da intercessão de Moisés. E Deus quer colocar você na vida das pessoas, sabe para quê? Para você ser instrumento de Deus para salvá-las. E não é só para salvar o marido que ainda não está na igreja, não é só para salvar os filhos que ainda não estão na igreja, não voltaram para Jesus. É para salvar todos com quem você entrar em contato. Todos devem ser alvos da sua instrumentalidade nas mãos de Deus para serem salvas por Jesus. Nós precisamos que esse amor tome conta da nossa vida, irmãos. Nós não sabemos o que é isso. Você olhar igual Moisés falou: Senhor, risca meu nome do teu livro, mas salva esse povo. A gente não sabe o que é isso. Essa semana nós estávamos acompanhando o processo político aí, a condenação do Bolsonaro, e eu tenho certeza que a maioria ficou revoltado com a atitude injusta, a falta de, sabe, de honestidade em algumas questões, e a gente na nossa mente fica querendo que se explodam algumas pessoas. Aí Deus vem para nós e fala assim: eu amo Alexandre de Moraes, eu amo a Carmen Lúcia, eu amo todos aqueles ministros injustos, corruptos, morri por eles. É isso que Deus fala. É isso. E nós precisamos desenvolver esse espírito, irmão, se nós quisermos ir para o céu. Esse espírito. Esse espírito. Você olhar para um Uber que está roubando você na cara larga e falar: Senhor, tenha misericórdia dele. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas é o espírito que Deus quer que eu e você desenvolvamos. E a Igreja Católica desenvolveu um espírito totalmente contrário disso, de Deus, falando que Deus tem prazer em ver as pessoas queimando para sempre. Deus mandou Jesus aqui para salvar, e vai ser uma tortura
dura para Deus ver que mesmo por um período os ímpios vão ser destruídos. Deus é amor e nós, como seus filhos, precisamos ser amor como Ele. Outra doutrina que eles introduziram foi pagamento de indulgências, as pessoas comprariam a sua salvação. E a gente sabe, irmãos, que a salvação não é comprada, né? Até hoje, algumas pessoas pagam promessas, vão a pé, sobem as escadas das igrejas. E a gente sabe que isso não é correto. Eu quero dizer que a gente precisa estar fundamentado na Bíblia. Precisamos voltar a ser pesquisadores diligentes da Escritura. Diante de um mundo que distorce as verdades da palavra de Deus, eu e você precisamos ter fundamento e respaldo bíblico. Eu não sei quanto respaldo você tem para defender a sua fé em questão à obediência ao sábado, aos mandamentos, ao cuidado do corpo, o estado de mortalidade da alma. Mas a gente precisa estar fundamentado na palavra. 1 Timóteo capítulo 4, abramos lá, 1 Timóteo 4, verso 13. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Olha que conselho Paulo deu a Timóteo aqui. Paulo estava em outro país e ele escreveu para Timóteo, e eu faço um link com o que Deus espera de mim e de você. Ele fala assim para Timóteo: até a minha chegada, aplique-te. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Sabe qual é o plano de Deus? Enquanto Ele não vem, nós sigamos fundamentados, fortalecidos, fiéis à palavra. Sabe o que o povo aconteceu? Eu estava estudando a lição com os irmãos da igreja. Irmãos, a igreja da minha mãe na Bahia, irmãos, os irmãos levantam todo dia 6 horas da manhã para estudar a lição. Vocês acreditam nisso? E uma vez eu estava pensando, minha mãe estava falando assim, todo domingo eu acordo 5:30 da manhã para estudar a lição com eles. Todo domingo. É o dia que eu posso. E eu fico pensando, se isso fosse em São Paulo, acho que só o cara que abriu o programa lá entraria, né? 6 horas da manhã. Você sabe como esses irmãos estão no sábado afiados. Todo dia, das 6 às 7, eles estudam um dia, a lição do dia, juntos. Eu estava estudando com eles a lição de domingo. E sabe que a lição de domingo falou? Que o povo cansou de esperar Moisés e foi por isso que eles adoraram o bezerro. Eles falaram para assim, a gente não sabe o que vai acontecer com esse Moisés. Aconteceu alguma coisa. Ele morreu, tomou Doril, não sei, ele não vai voltar. E fizeram o bezerro de ouro. Sabe o que está acontecendo? Muita gente está cansada de esperar Jesus. E por causa disso está vivendo uma vida familiar, pessoal. Não sei como está a sua família diante de Deus. Mas sua família está preparada para a volta de Jesus, se Jesus voltasse nesses dias? Seu esposo, sua esposa, seus filhos. Você está estruturando a sua família, lendo a Bíblia, fundamentado na palavra. É coisa para a gente pensar. O capítulo 8 desse livro fala que a igreja se apostatou, se corrompeu, ela foi perseguida por um tempo, depois o inimigo introduziu teorias falsas. E eu quero dizer para os irmãos que muito em breve a perseguição vai voltar. Eu faço uma pergunta para você: você estaria preparado se a perseguição fosse hoje? Faz essa pergunta para você mesmo e responde para você mesmo. Numa época em que a gente tem igreja aberta e não vem, tem Bíblia doidado e não lê, tem tempo para buscar a Deus e não ora, tem tempo para se envolver com a causa de Deus e não se envolve, você estaria preparado? Será que eu e você estaremos preparados se a perseguição fosse hoje e a faca estivesse no pescoço, ou abandona Deus ou morre? Estaria? O que você acha? E o que faz eu e você não estarmos preparados? Essa é a grande pergunta. A gente precisa estar preparado, irmãos, para estar disposto a dar a vida por Jesus, assim como Ele deu a vida por nós. Mas para isso, vida de oração. Eu quero dizer para os irmãos que até há um tempo atrás, uns dias atrás, eu estava meio relaxado com a minha vida devocional. E aí eu comecei a levantar todo dia 5 horas da manhã para buscar Deus.
5 horas da manhã. E eu já estou vendo diferença. 5 horas da manhã para orar. Antes de trabalhar, acordo 5 horas da manhã, faço uma devoção mais profunda que eu não tinha. E eu quero dizer que eu já estou sentindo algumas diferenças. Deus atuar de forma mais contundente. Sabe por que Deus não faz o que Ele gostaria de fazer, não opera como Ele gostaria de operar, não realiza o que Ele gostaria de realizar? Porque nós não buscamos como deveríamos buscar. Quando a gente buscar Deus como deveríamos buscar, consagrar nossa vida como deveríamos consagrar, bênçãos serão derramadas e milagres, maravilhas serão operadas nos nossos dias. Agora eu quero entrar no capítulo 9. O capítulo 9 trata da purificação do santuário. O Aldemir falou para mim, fala da purificação do santuário. Mas eu não queria ficar falando com você sobre data, não, sabe? Às vezes uns ficam lá, cronograma, tem gente que não sabe nem fazer conta, né? E o cara fica aqui, de tal dia, o cara fica... Tem gente que já falou para mim, irmão, isso não entra na minha cabeça, sabe? Em 1457 foi o decreto de Atarxerxes e contando de trás para frente, não sei o quê. Aí tem gente que fica o culto todo falando de data. E 457, até não sei quantos, muros, não sei o quê. Irmão, sabe o que eu e você precisamos entender? Que em 1844 Jesus passou do santo para o santíssimo, está fazendo o último trabalho lá em prol da humanidade, e a gente precisa entender o que ele está fazendo lá se a gente quiser ir para o céu. Muito mais importante do que a data, de tal data, tal data, e tal data, e tal data. Eu peguei 2 textos ali, eu não sei se vai ficar visível para vocês, mas acho que vai. Sabe o que está acontecendo? Se o David conseguir tirar só essa barra verde aqui, sabe o que está acontecendo agora no livro lá no Santuário Celestial? Desde 1844, Jesus começou a fazer um trabalho de juízo em prol daqueles que vão estar vivos por ocasião da volta de Jesus, e isso envolve eu e você. Nos registros do céu, está acontecendo um trabalho de investigação. E o que eu preciso entender é que de 1844 para cá, esse trabalho tem sido realizado. E como está a minha vida diante de Deus? Eu peguei 2 textos. O primeiro, lado bom. Sabe o que está escrito no livro da vida? No livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Sabe o que é ação de justiça? Quando você faz o que é correto. Quando você paga o que é devido. Quando você fica devendo na praça. Quando você é honesto com seus compromissos, com a sua palavra. Esses dias eu não sei quem me falou. Não, onde que eu escutei. Eu sei que eu ouvi um relato esses dias que um pastor entrou no ônibus e um motorista, era motorista e cobrador, entregou um valor a mais para ele de 50 centavos. E ele ficou com aquilo na cabeça, devolvo 50 centavos, não devolvo. O ônibus encheu e ele ficou com aquilo. E ele sentou no ônibus e ficou com aquilo, devolvo ou não devolvo? Só 50 centavos. Eu acho que não. E quando ele estava descendo do veículo, do ônibus, aquela voz importunou mais ele. 50 centavos, devolve, deu a mais. Sabe o que ele fez? Ele voltou no motorista. Falou, motorista, desde o momento que eu subi no ônibus, eu percebi que você me deu 50 centavos a mais, e agora que eu estava para descer, uma voz me incomodou e eu estou aqui devolvendo 50 centavos. O motorista falou para ele, sabe o que acontece? Eu fiz de propósito. Eu sei que você é pastor da igreja tal, você vai fazer uma série de conferências, e eu fiz isso aí para provar você, se o pastor que vai fazer a conferência na cidade que eu moro realmente é honesto com aquilo que ele prega. Livro memorial de Deus, todo ato de justiça se acha imortalizado. As pessoas podem esquecer, mas Deus registra lá. Sabe o que mais? Ali, toda tentação resistida. Às vezes a gente está vendo aqui na igreja e a gente não sabe a luta de cada um, né? Não sabe a luta. E às vezes a gente tem a língua afiada para criticar, né? E fala mal, critica. Só que você não sabe que por trás dos bastidores tem muita gente lutando desesperadamente para vencer algumas tentações. Deus está falando ali no livro Grande Conflito que quando você resiste uma tentação, Ele registra no livro da vida.
É tipo assim, sexta-feira à tarde, no início do pôr do sol, Ricardo venceu a tentação de fazer isso, de fazer aquilo, ele registra lá. Pode ninguém estar sabendo, mas Jesus sabe quanta luta você tem para aperfeiçoar o seu caráter, ele registra isso no livro da vida. Toda a tentação que você vence pelo poder da graça de Jesus. Está lá, o nome das Rosângelas, né? O nome do Éder, o nome do Aldemir, escrito no livro da vida. Venceu, o céu comemora a sua vitória. Diz o relato bíblico, o livro Patriarcas e Profetas, que os anjos estavam olhando para aquela cena de José sendo tentado pela mulher de Potifar, e eles vibraram quando José venceu. Porque para todo mundo, não dá para resistir, era bonita demais, deu em cima, foi fácil, caí, sou fraco. Diz que quando José venceu aquela tentação, o céu vibrou. O céu vibra quando você vence pelo poder da graça de Jesus. Sabe o que mais? Todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. Olha que bonito isso, irmãos. Você pega o seu celular por alguém que está sofrendo e manda um WhatsApp lá, fala, irmão, estou orando por você. Talvez você ache que isso não é insignificante, mas está lá registrado no livro da vida. Na sexta-feira à noite, o Ricardo, o Aldemir, o Ronaldo mandou uma mensagem para alguém que está sofrendo. E essa mensagem não ficou só no WhatsApp, não, foi para o livro da vida. Sabe qual que é, irmãos, a coisa boa de você fazer o bem? As pessoas podem esquecer. As pessoas não podem dar valor, mas Deus valoriza o que você faz. Olha o que mais está falando ali. Todo ato de sacrifício, quando a salva vem passando aqui, e você devolve o que é de Deus, mesmo tendo as suas obrigações para pagar, e você sacrifica por amor à causa de Deus, está lá registrado no livro da vida. Todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo encontra-se registrado. Toda lágrima que uma mãe derrama por um filho, todo sofrimento que alguém sofre no emprego, toda doença que às vezes a gente enfrenta, toda perseguição que a gente sofre por amor de Jesus, registrado no livro da vida. Não é lindo isso, irmãos? Esse é o lado bom. Olha o que Jesus fala para você ali, ó. Todo ato de justiça, tentação resistida, mal vencido, palavra de compaixão. Eu acho que se a gente parar para pensar nisso, a nossa boca ia ser mais para abençoar do que para amaldiçoar. Seu WhatsApp ia ser mais usado para ser uma bênção do que uma maldição. A gente ia falar mais coisas para ajudar do que para destruir. E eu quero ler o último texto. Agora o lado negativo, para você parar para pensar. Desde 1844 está acontecendo isso aqui. Põe o outro, por favor, David. A obra de cada homem passa em revista perante Deus. Todo homem e toda mulher, desde 1844. E é isso que eu e você tem que se preocupar. Não é com data, não. Desde 1844 está acontecendo isso aqui. E é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos livros do céu estão inscritos com terrível exatidão toda a má palavra. Toda a má palavra. A crítica, a fofoca, a calúnia, a maledicência, a zombaria, os palavrões. Eu e você deveria pensar mais do que nós falamos. Tanto a coisa boa como a coisa ruim está registrada lá. E vai ser usada por Deus para condenar ou para salvar. Olha o que mais fala aqui. Todo ato egoísta, todo dever não cumprido. Olha isso aqui, irmãos. A igreja elegeu o camarada para ser diretor de determinado departamento. É dever dele. Ele levou de forma negligente, relapsa. Não fez direito. Está lá registrado no livro da vida. No livro da morte, né? No livro lá da condenação. A gente deveria pensar mais como nós temos agido em relação aos nossos deveres. Olha o que mais fala aqui. Todo pecado secreto. Talvez o pastor da igreja não saiba, o ancião não saiba, a esposa não saiba, o marido não saiba, os filhos não saibam, mas está registrado.
Muito cuidado tomemos, irmãos, com o que temos feito às escondidas, porque um dia vai ser revelado por Deus. Sabe o que mais? Juntamente com toda a artificiosa hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? Falar e não viver. Isso é hipocrisia. Ser falso, falar uma coisa para alguém na frente e outra nas costas. A gente precisa orar para não ser assim, sabe? A gente elogiar alguém na frente e sentar o sarrafo nas costas. Isso é hipocrisia. E quantas vezes a gente não faz isso, não é verdade? Tapinha nas costas, meu irmão, gosto de você pra caramba. Aí vira as costas. Registrado lá. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas. Desse púlpito aqui, eu frequentei essa igreja há 6 anos, 7 anos. Quantas mensagens eu ouvi desse púlpito? E como diz um ditado, se esse púlpito falasse. Aqui diz que advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas estão registradas lá. Todo sermão, né, que a gente ouve, a gente não dá valor, não dá importância, está registrado lá. Tal dia foi falado lá. Olha que mais aqui, irmãos. Momentos desperdiçados. Se a gente for colocar no papel quanto tempo a gente desperdiça, quanto tempo a gente teria de sobra? A gente fala que não tem tempo. Mas pega todo o tempo do WhatsApp, da série da Netflix, da partida de futebol, coloca numa balança depois e vê quanto tempo a gente perde. O que você acha? Está tudo lá registrado. Sabe o que mais? Oportunidades não aproveitadas. Essa é uma oportunidade, viu? Hoje, esse culto foi uma oportunidade de Deus para você. E eu louvo a Deus porque você aproveitou. Teve gente que não aproveitou. Eu não sei o que está fazendo em casa, mas poderia estar aqui. Não aproveitou, está registrado lá. Sexta-feira, dia 12 de setembro, a igreja da Vila Alpina teve um culto de família, foi convidada a igreja, foi passado a informação, 1 semana de antecedência, 2 semanas de antecedência, e o fulano não veio. Logicamente Deus é tolerante com as justificativas, quando plausíveis. Agora, quando não, vai estar registrado lá. Oportunidades não aproveitadas. Influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo é registrado pelo anjo relator. É isso que a gente tem que prestar atenção. Não é em data, 1800, não sei quanto. Desde 1844 está acontecendo isso aqui. E se seu nome fosse passado nos livros do céu, como estaria hoje? Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós possamos cada dia mais nos aproximar de Deus, consagrar a nossa vida, nos preparar para a volta de Cristo. O plano de Deus é que a gente se salve, nossa família, a quem nós amamos, quem nós entramos em contato, e estejamos no céu. Preparemos-nos, irmãos, como nunca. O fim se aproxima, não tem tempo a perder mais. Eu não sei o que o povo está esperando, mas Jesus está voltando. Que eu e você estejamos preparados. A irmã vai cantar mais um hino. E nós vamos encerrar para irmos para casa. Maravilhoso Salvador, precioso Redentor, veio ao mundo salvar-nos, da culpa nos livrar, da culpa nos livrar. Santo Espírito protetor, eterno Consolador,
paz ao coração. Oh, 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 e paz ao coração. Somente a Ele adoramos, somente a Ele louvamos. Trouxe-nos cura e graça e paz ao coração. Oh, 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 e paz ao coração. Eterno Pai amoroso, o nosso amigo fiel, nos sustentou na fraqueza, do mundo nos salvou. Oh, 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 do mundo nos salvou. Somente a Ele adoramos, somente a Ele louvamos. Trouxe-nos cura e graça e paz ao coração. Oh, 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 e paz ao coração. Somente a Ele adoramos, somente a Ele louvamos. Trouxe-nos cura e graça e paz ao coração. Oh, 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 e paz ao coração. Esse ano tem sido um ano difícil, né? Bora de milagres, mas terceira cirurgia já eu fiz esses dias. Uma para correção de quase descolamento de retina, uma prótese no coração e, recentemente, cirurgia de desvio de septo e sinusite. Em duas delas eu tomei anestesia geral. Antes de entrar na anestesia, Senhor, minha vida está em Tuas mãos, se eu não acordar... Eu não sei como você está com Deus, diante de Deus, ou sua condição. Mas eu quero dar uns minutinhos para você entrar na presença de Deus e pedir que Deus desperte, consagre, santifique a tua vida. Porque nós estamos vivendo os minutinhos finais da história desse mundo, irmãos. Não temos mais tempo a perder. Vamos entrar na presença de Deus e pedir isso para Ele? Vou dar uns segundinhos para você fazer isso. Querido Deus e nosso Pai, nós relembramos nesta noite que nós estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. Mas, infelizmente, Senhor,
quando nós olhamos para algumas questões da nossa vida, nós ainda não estamos preparados. Querido Deus, desperta a nossa vida. Desperta-nos espiritualmente. A nossa família, Senhor. Nós estamos vivendo os minutinhos finais da história desse mundo. Diante dos nossos olhos, os eventos finais se cumprem. E nós queremos, Senhor, viver na postura correta que esse tempo exige. O sonho de Faraó mostrou 7 anos de fartura e durante aquele período, o Egito, através de José, aproveitou para se preparar. Querido Pai, nós não fazemos noção do que está para vir a esse mundo. E nesse tempo de paz que nós ainda temos, nós queremos usá-lo para santificar nossa vida, consagrar, preparar-nos como nunca para a Tua volta, para quando o tempo de crise vier, nós estejamos qualificados e preparados para esse tempo. Desperta, Senhor, a nossa vida, a nossa família, possamos ser mais consagrados, termos mais comunhão, estudarmos mais Tua palavra. E quando Jesus voltar, possamos ter o privilégio de ir com Ele para o lar celestial, mas não só nós mesmos, mas sermos Teus instrumentos para levar outras pessoas. Fica com essa igreja, com a liderança da mesma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.